no meu caso, eu não referencio muito sobre o que eu quero escrever, mas como eu quero escrever. Porque, assim, chame como quiser e tal, mas eu não gosto de ler histórias correlatas ao assunto que eu estou escrevendo. Que é uma coisa que eu acho que funciona diferente no desenho. No desenho, normalmente, você quer ver desenhos correlatos àquilo que você está trabalhando, mas na história, não. Eu não gosto de me referenciar em cima de coisas, de assuntos que eu já conheço. Por que disso? Porque eu quero evitar o máximo possível de fazer algo que lembre de alguma forma, ou que seja de forma inconsciente, perto do que o cara escreveu. Assim, no sentido de fazer, eu vou fazer, sei lá, uma história de pirata e fazer parecido com One Piece. Então, quando eu vou escrever sobre um determinado tema, eu evito, na verdade. Porém, estilo literário, forma de escrever, aí tenho que pegar. Por exemplo, eu gostava muito, gosto ainda, na verdade, da forma de escrever do J.R.R. Tolkien. Acho maravilhosa. E aí, por um tempo, eu achei que escrever com um background extremamente detalhado, sabe? Rebuscando algumas palavras, procurando conceitos mais arcaicos, você conseguiria fazer uma escrita que tinha uma estilística mais charmosa. Porém, depois eu conheci como é o nome daquele autor de Rápido agora? É um escritor brasileiro. Guimarães Rosa? Não, Guimarães Rosa não, mas Guimarães Rosa teve também. Era um médico que era escritor também aqui no Brasil, que ele já morreu, só que ele escrevia contos. E esses contos que ele escrevia eram assim, bem na cara. Tipo, ele não rebuscava a palavra, ele não fazia nada, ele escrevia o mínimo possível. Ele escrevia sobre o assunto, diretamente no assunto, na lata. O que é bom para escrever quadrinho, né? O que é ótimo para escrever quadrinho, diga-se de passagem. E esse estilo dele ficava muito bom para contos e para comédias, porque você ia direto ao assunto e você, na verdade, fazia que não com que o cenário ficasse interessante, mas com que o contexto ficasse interessante. Entende? Então era uma escrita diferente. Só que contista, eu também gosto muito de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é o pai do neologismo. O que é um neologismo? É a criação de palavras. Guimarães Rosa usava de um português perfeito e ele criava palavras com tanta naturalidade, usando do seu conceito de literatura que tratava de assuntos do interior de Minas Gerais e do sul da Bahia, que cabia. Sabe, quando você pega um conto como A Hora e a Vez de Augusto Matraga, nossa senhora! O livro Sagarana, que é um resumo de vários contos dele, tem cada conto interessantíssimo. Também quando você pega, sabe, Lima Barreto, que é o escritor de Burundanga, e de Triste Burundanga é a mesma coisa. Mas e de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu conheci como Brusundanga. A forma de escrever dele, que você consegue sentir o pessimismo, sabe, a intenção em cada palavra. Mesmo que ele nem está escrevendo algo necessariamente pessimista, mas a forma que ele escreve, você sente pessimismo. Então, a estilística do cara é algo que é bom de referenciar, que você consegue referenciar. Então, assim, o internacional eu só gostava de Tolkien. E quando eu fui começar a ler o Game of Thrones, inclusive, que é os contos de Gelo e Fogo, eu tive uma dificuldade para começar, porque era um texto muito seco.
E eu estava acostumado a ler de literatura internacional de novo, Tolkien. E aí depois que eu me acostumei e eu adorei aquela coisa de troca de personagem que ele faz na história, tipo, tá no foco desse aqui, mas não existe protagonismo. Não existe protagonista, existe protagonismo compartilhado. Eu adorei. E isso é uma coisa que só existe nos livros, não tem como você sentir na série. Tanto é que os livros de Game of Thrones, pra mim, são muito mais interessantes e tem muito mais coisa. Aí você pega também o escritor aqui do The Witcher. Só pegar o nome dele, que é um nome polonês, eu não consigo falar fácil, não. É Andrzej Sapkowski. É muito difícil. Que ele escreve um livro, um romance, como se fossem contos. E é muito interessante, eu gosto disso. Então, assim, a estilística de escrita é bem legal. Agora, também, eu tenho que atentar, porque eu não sou um escritor de livros. Eu sou um escritor de quadrinhos. Se eu escrever um roteiro de quadrinho como um livro, Giovanna vai ter problemas. Porque vai passar um tempão lendo primeiro. Vai passar um tempão lendo, porque eu vou ficar botando intenções, backgrounds e coisas do tipo que não servem, que não vão fazer diferença. Então, assim, primeiro você tem que se dedicar à arte que você vai estudar. No meu caso é quadrinho, então no meu caso eu tenho que fazer aplicado ao quadrinho. Mas na hora de escrever a estilística. E como escritores de quadrinho, não, eu não me inspiro em nenhum tipo de escritor de quadrinho. Porque quadrinho é o resultado final. Você não vai pegar o texto escrito de Vagabond não, de Naruto para estudar o roteiro de Naruto. Agora, cara do quadrinho que eu estudo porque eu gosto do roteiro, Togashi. Togashi é um cara que eu estudo bastante, eu acho lindo. Eu acho as sacadas dele muito boas. Eu quero ter a capacidade de fazer histórias como as dele.